Oi, boa noite, pessoal. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre banho de zinco. Ele é um banho que ele tem até algumas grandes vantagens. Uma delas é o baixo custo, né? Ele consegue um banho bem nivelado, até uns 25 micras, já é uma camada bem alta para zinco, mas ele já tem um efeito protetivo muito bom, com 8 a 12, 15 microns, ele já tem uma boa proteção contra a corrosão. Se passivado em cima dessa camada, ainda a proteção à corrosão é bem maior, tá? Mas a gente já fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, o banho de zinco, ele pode ser de dois aspectos. Ele pode ser um zinco ácido, no qual ele tem uma característica ácida, ou um zinco alcalino. O zinco alcalino, ele pode ser dividido entre zinco alcalino com e sem cianeto. Tá? Os banhos mais modernos de zinco alcalino, eles já são sem cianeto, porque o cianeto ele é um produto que ele tem um passivo ambiental muito grande, então é muito complicado hoje o tratamento do cianeto em si em estações de efluentes. Então, ele gera esse passivo, as empresas estão dando oportunidade para um banho de zinco alcalino sem cianeto. Só que os dois têm algumas vantagens e desvantagens, tá? Falando de zinco alcalino, o com cianeto, ele tem um excelente brilho, ele deposita mais rápido, ele não tem tanto problema se a peça tiver alguma impureza, por pequena que seja, ele consegue nivelar esses defeitos. Ele é um banho então mais rústico, ele é mais forte, ele tem melhor facilidade de operação. Já em contrapartida, ele tem um passivo ambiental alto, é complicada a questão ambiental desse banho, exige uma estação de tratamento de efluente com mais processos, então acaba sendo essas desvantagens. Já o banho de zinco sem cianeto, ele tem alguns pormenores em relação a brilho, o brilho dele é menor, ele é um pouquinho mais complicado, ele aparece um pouquinho mais de problema de nivelamento, de espessura, ele tem esses contratempos, mas em contrapartida não tem o cianeto, que é um passivo ambiental. Então, assim, se perguntar hoje qual é o melhor, para operar e trabalhar a nível de qualidade da peça, rapidez, seria com o cianeto, que ele é mais rápido e ele tem mais facilidade no controle. Porém, ambientalmente, que é muito importante, o zinco alcalino atende perfeitamente, tá? Trabalhei muitos anos com esse tipo de banho sem cianeto e o com cianeto, e sei que você chega no mesmo resultado, só tem que ter um pouco mais de cuidado em alguns parâmetros de controle do banho, tá? Então, o banho de zinco, ele tem a característica dele ser uma deposição prateada, um cinza prateado, e ele, após esse banho de zinco, como a gente já conversou no vídeo anterior, esse banho de zinco, antes da eletrodeposição do zinco, você vai ter que passar por um processo de desengraxe químico, desengraxe eletrolítico, decapagem ácida e entre um processo e outro, lavagens. Pessoal, todo banho galvânico, esse período de um procedimento e outro entre banhos, ele é muito importante. Por quê? Qualquer resíduo que você arraste de um banho para o outro causa uma contaminação no banho seguinte, e fora manchas inconvenientes na eletrodeposição do zinco. Então, é de extrema importância o cuidado com essas lavagens, tá? Umas lavagens bem feitas, bem homogeneizadas, de preferência, muitas vezes dessas lavagens, se puder embutir uma circulação mecânica, uma insuflação de ar, aumenta muito a eficiência dessa lavagem, tá? E independente se o banho é de zinco ácido ou zinco alcalino, você vai ter que ter esses processos. Desengraxe alcalino, lavagem, decapagem ácida, lavagem, desengraxe eletrolítico, lavagem, o banho de zinco, lavagem, ativação, lavagem, passivação e lavagem, tá? Falando um pouco do banho de zinco alcalino, o sem cianeto, ele é composto por hidróxido de sódio, entre 90 a 100 gramas, é um banho bem robusto, que tem uma boa eficiência de produção, tá? Ele trabalha em torno de 10 a 15 gramas por litro de zinco dissolvido. Esse zinco é obtido na forma de
anodos de zinco, barras de zinco, que você deixa imerso em solução de hidróxido de sódio por um tempo, até você atingir a concentração de zinco que você precisa durante a montagem do banho. E após isso, você tem alguns outros componentes no banho, por exemplo, abrilhantador, nivelador, um condicionador de banho, tá? Esses produtos geralmente eles são formulados e já são vendidos por indústrias galvânicas já pré-fabricados, tá? Geralmente os abrilhantadores eles são à base de sacarose, tá? Os niveladores são produtos orgânicos, geralmente alguns produtos de caráter orgânico, petroquímicos, que causam um nivelamento no banho, tá? E assim, hoje esses formulados eles têm uma eficiência muito maior porque eles são concentrações pré-preparadas mais fáceis de se controlar, porque esses produtos são produtos que você vai adicionar 2, 3 ml por litro no banho. Então, se você fosse colocar puro, já teria um contratempo, né? E o tempo de imersão dentro do banho eletrolítico de zinco, ele é proporcional à área da peça e a dimensão da espessura que você quer depositar. Então, você calcula, para calcular a amperagem, que é a corrente elétrica que vai passar pelo barramento, você faz um cálculo entre a superfície, a espessura que você quer e a geometria da peça, tá? É muito importante levar em consideração a geometria da peça nesse cálculo, mas como essa é uma parte com mais detalhes, vamos deixar para um outro tópico a gente falar só sobre esses cálculos, tá? E assim, qual é o controle feito depois desses banhos? Tá? Depois que você dá um banho de zinco, só falando sobre o zinco ácido. O zinco ácido ele é uma mistura de cloreto de potássio, cloreto de zinco, ácido bórico, ácido clorídrico e anodo de zinco também para dissolver esse zinco, tá? Esse banho ele é um pouco mais complicado para se trabalhar do que o zinco alcalino, ele tem um pouco mais de controle. Também usa brilhantador, nivelador, condicionador de banho, do mesmo jeito que o alcalino, tá? Voltando à questão do controle das peças depois de acabado, depois de pronto. No controle da peça é controlado principalmente a espessura, que você tem a medida da peça antes e depois da deposição do zinco. Geralmente esse controle de espessura é feito por um micrômetro, que você vai medir a peça, tá? Ou um paquímetro, depende do que você for usar. A uniformidade, como que essa camada tá, se ela tem um aspecto uniforme, que não tem a impressão que num local foi mais depositado que no outro, tá? Apesar de ocorrer isso, em cantos geralmente você tem uma espessura um pouco menor do que nas pontas, tá? Aderência. O que é essa aderência? Vocês já devem ter visto a tinta sobre superfície metálica, quando ela envelhece, que ela começa a soltar tipo umas lascas, levantar bolha e soltar a lasca de tinta. Os banhos galvânicos também costumam fazer isso, soltar essas lascas, se eles não têm uma boa aderência, tá? O acabamento é importante no controle. Por exemplo, se a peça está com uma aparência bonita, está bem uniforme, está com um acabamento final, um aspecto visual bom. E relação brilho e tamanho de grão. Você usa o nivelador no banho também para você controlar o tamanho dos grãos metálicos que são eletrodepositados. Por quê? Se você depositar grãos muito grandes, ele faz com que tenha um aspecto áspero, muito feio na peça, o que não é conveniente, tá? Depois dessa eletrodeposição desses controles, você também controla a cor, que ela é originária do passivador que você usou. Geralmente os passivadores de banho de zinco, eles são à base de cromatos, né? E eles vão desde a cor azul, um azulado, lembrando um prateado, né? Azulado, amarelo, um amarelo fosco, um amarelo fluorescente também tem. Tem verde escuro, um verde oliva, um verde mais claro nessas cores. E o preto, passivador preto também, são os mais comuns, tá? E essas colorações são decorrentes do próprio cromato, e esses cromatos são também soluções prontas que você adquire já à base de cromatos,
que faz essa passivação. Geralmente esse banho de passivação, ele é em torno de... varia de 10 a 1 minuto e meio, de 10 segundos até 1 minuto e meio de contato com essa solução para fazer a eletrodeposição. É muito particular a questão não de espessura de camada, porque o passivador ele é apenas um flash, um filme, muito fino. A passivação, se ela tiver 2 microns, 3, é muito. É uma camada finíssima que é depositada, mas ela tem uma grande propriedade na proteção da peça. Uma peça, ela chega a triplicar o seu tempo de duração de salt spray, dependendo do cromatizante que você passa como passivador, tá? Que é aplicado. Então, esse é um processo bem importante. Após isso, essa peça ela vai para secagem. Geralmente, as peças de zinco que são passivadas, elas são secas em estufa, a temperatura de 60 graus. Por quê? Essa temperatura faz com que a camada de cromatizante ela seque de forma uniforme e que não forme fissuras nessa camada. Porque qualquer fissura nessa camada é um potencial de criar uma diferença de potencial elétrico e causar uma corrosão acentuada na peça. Então é bem importante esse processo de cura da camada de cromatizante. Então, por essa aula é isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, e-mail, WhatsApp, pela própria página do AVA. E qualquer coisa estou à disposição, pessoal.